É um momento de dor, de lágrimas, porque vemos, realmente, Jesus sofreu muito por mim e por você. Ele derramou muitas lágrimas por você e por mim, irmãos. Na minha ingênuo pensamento, eu imagino que Jesus ainda chore por cada um de nós. Todas vezes que pecamos, todas vezes que caímos, Ele chora, irmãos, em pensar que talvez você não esteja no céu comigo. A Páscoa para mim, irmãos, é um momento de alegria, é um momento de esperança. Traz para o meu coração muita esperança, porque eu sei que alguém morreu pelos meus pecados e tem solução, irmãos, para os meus problemas e para as minhas aflições. A solução se chama Jesus Cristo. Meus queridos, preciso ser breve. Mesmo que Cristo não tivesse feito nenhum milagre, os seus gestos e pensamentos foram tão eloquentes e surpreendentes que, ainda assim, Ele teria dividido a história. Depois que Ele passou por essa sinuosa e turbulenta existência, a humanidade, irmãos, nunca mais foi a mesma. Se o mundo político, social e educacional tivesse vivido minimamente o que Cristo viveu e ensinou, nossas misérias teriam sido extirpadas e teríamos sido uma espécie muito mais feliz. Texto bonito? É um autor adventista chamado Augusto Cury, no livro Mestre dos Mestres. Jesus passou 6 horas sobre a cruz, irmãos. E foram 6 horas de sofrimento, de angústia, 6 horas terríveis de dor, irmãos. E sofrimentos indescritíveis que nós não suportaríamos. E aquelas 6 horas na cruz afetaram tremendamente o corpo de Jesus Cristo. E eu poderia aqui falar, irmãos, através da medicina, o que aconteceu com o seu corpo, o que fez morrer. Mas talvez isso não tenha sido mais importante naquele momento. Afetaram o corpo de Cristo, mas a sua mente não. Ele estava lúcido. Ele sabia, irmãos, o que estava pensando naquele momento. E ele estava pensando em você. Ele estava pensando no que falar naquele momento, de uma forma que impactasse o mundo até os nossos dias, irmãos. E ele falou, irmãos, algumas palavras. Foram 7 frases, que podemos resumir em 7 palavras importantíssimas, palavras maravilhosas, que servirão para mim e para vocês na nossa jornada cristã. Vamos ver que palavras foram essas. Porém, antes, pense bem, no momento em que você passou de aflição e dificuldade na sua vida. Quando passamos por aflições e dificuldades, irmãos, nós não agimos como Cristo agiu. Quando enfrentamos a nossa cruz e colocamos nas nossas costas, a cruz pode ser o desemprego, a cruz pode ser a briga familiar, o filho afastado da igreja, a cruz pode ser a falta de dinheiro, a cruz pode ser, irmãos, um casamento que está indo para o buraco, a cruz pode ser uma doença terrível que te afeta. Quando colocamos essa cruz em nossas costas, já não estamos aguentando mais, nós não agimos como Jesus. As nossas palavras são de desespero, são palavras de terror. Passamos a magoar a quem mais amamos, irmãos, por causa daquele momento de dor, e a nossa desculpa é: eu estava no momento de aflição e não sabia o que estava falando. Não é assim que agimos? Quando passamos uma aflição, nós pensamos em xingar, pensamos em maltratar as outras pessoas, colocar a culpa no nosso próximo. É isso que acontece. Mas com Jesus é diferente. Jesus, sendo 100% homem, irmãos, não fez isso. Foi no momento mais difícil, no momento de dor terrível, no momento que ele estava mais tristemente, angustiadamente, irmãos, no momento que o seu coração estava para explodir, ele disse palavras maravilhosas. E o que Jesus disse na cruz é o que veremos agora rapidamente. Bom, vamos refletir sobre 7 frases que nos levam a 7 palavras essenciais para a vida espiritual do cristão, irmãos. E eu não vou pedir que vocês abram a Bíblia, porque senão vai tomar muito tempo, tá bom? Eu anotei aqui um verso, se você quiser ler em casa para conferir, você pode ler, tá bom? Eu anotei um verso e eu já escrevi, porque eu sabia que não ia ter tempo, eu já escrevi, a passagem bíblica e já descobri a palavra, tá? Então vou ser bem direto. Irmãos, a primeira frase de Jesus nós encontramos em Lucas, capítulo 23,
verso 34. Lucas 23, verso 34 diz o seguinte: Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. E a primeira palavra a gente descobre na hora. Que palavra que é? Perdão. Como é difícil para o ser humano perdoar, irmãos. Se alguém pisa no seu carro, você já olha feio e fica uma semana sem falar com a pessoa. Se a pessoa fala que você é careca, você já não quer olhar para a cara daquela pessoa lá. Então não fale que eu sou careca, que eu estou no turbante, você nem está vendo meu cabelo, irmão. Mas eu sou careca. E eu não ligo se me chamarem de careca, porque é dos carecas que a Kelinha gosta mais, o Robson. É ou não é, Israel? É ou não é, Antônio? Careca. Sou eu. Irmãos, perdoar é difícil ou não é? Mas nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. E o que Jesus fez no momento que ele estava mais sofrendo, desesperado, porque não tem som, ele perdoou os seus algozes, irmãos. Talvez a Páscoa seja para quê? Para que você perdoe. Pense em alguém agora que você está odiando, porque talvez exista alguém que você odeie nesse momento. Exista? Não está funcionando, tá? Perdoe essa pessoa, irmãos. A Páscoa é para perdão. Segunda palavra, segunda frase, encontramos em Lucas 23, 43. Em verdade te digo hoje, que estarás comigo aonde? No paraíso. E sabe o que vem à mente quando eu leio essa frase, irmãos? A palavra chamada esperança. Aquele que estava ao lado de Jesus Cristo estava sofrendo. É a bateria? É a caixa. Aquele que estava do lado direito de Jesus Cristo ou do lado esquerdo, eu não sei. O bandido bom que eles falam lá. Na é verdade, o que aconteceu com ele? Ele estava sem esperança, irmãos. Ele estava prestes a morrer, e morrer de uma forma terrível, numa cruz. Não era isso que acontecia com ele? Mas quando Cristo olhou para ele e disse essas palavras assim, ó: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Trouxe para aquele homem, surgiu em seu coração, renovou na sua vida a esperança, irmãos, de que aquilo não seria o fim na vida dele, apenas o começo de uma vida maravilhosa ao lado de quem? De Jesus Cristo, quando ele voltasse ou ressuscitasse. Você está sofrendo hoje por falta de esperança? Você está sentindo uma dor terrível e acha que não tem solução para o seu problema, irmãos? Tem solução sim, irmão. Se teve solução para aquele que estava prestes a morrer, tem solução para o seu problema também. Por causa da esperança que Jesus traz no coração do ser humano. Basta que você abra o seu coração para a sua presença, amém? Terceira frase, irmão. João 19, 26 e 27. Diz assim, ó: Jesus, vendo a sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, ele é seu filho. Depois disse a João: eis aí o que? A tua mãe. Sabe que palavra surge nesse verso aqui, irmãos? Responsabilidade. Quando nos tornamos cristãos, irmãos, passamos a carregar sobre as nossas costas uma grande responsabilidade. Precisamos dar um bom exemplo no nosso trabalho, precisamos dar um bom exemplo na nossa família. Então a Páscoa, irmãos, a Páscoa é para que você tenha responsabilidade, para que você seja um verdadeiro cristão, não somente na igreja, mas no seu trabalho, dentro do ônibus quando você vai, com seus amigos fora da igreja. Vocês têm que dar o exemplo que Jesus deu quando estava na cruz. Eu imagino que Jesus tinha perdido seu pai antes de ser crucificado. Não é bíblico não, eu imagino. Também eu nunca li livro profético nenhum. E Jesus passou a ser o homem da casa. Ele cuidava da sua mãe. Mas depois que ele morresse, não haveria ninguém para cuidar da sua mãe. E ele olhou para João e falou: opa, aquele ali vai cuidar de quem? Da minha mãe. E mamãe vai tratar ele como filho. É João, o discípulo amado, mais chegado. E foi isso que aconteceu. João, com responsabilidade, assumiu o lugar de Jesus no seu lar, irmãos. Coisa maravilhosa. Quarta frase, irmãos. João 19, 28, que diz: tenho sede. Isso é uma lição, irmãos, de humanidade. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem, irmãos. E como homem, o seu corpo
Cristo padecia e ele teve o quê? Sede. Jesus, que poderia dar água da vida, teve sede, irmãos. Você está com sede da justiça de Cristo? Busque em Jesus a água da vida e você não terá mais sede, irmãos. Amém? Humildade, humanidade. Precisamos aprender muito sobre isso. Dependência de Cristo, dependência inteira de Cristo Jesus, para termos os nossos problemas solucionados. Quinta frase, irmãos, Mateus 27, 46, que diz: Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Meu Deus, por que me desamparaste? Sacrifício, irmãos. É assim que tem que ser a vida do cristão. Vida de sacrifícios, irmãos. É sim abandonar um emprego bom por causa do sábado. É sim perder um ano na faculdade por causa da sexta-feira à noite, irmãos. Sacrifício. Nós precisamos nos sacrificar mais por Jesus. Não precisamos? O que Jesus deu por você, a sua vida e o que nós estamos dando por Ele. Uns momentinhos do sábado, irmãos, algumas horinhas na semana, no domingo, na quarta-feira, eu acho muito pouco pelo que Jesus deu por mim, irmãos. Eu tenho que fazer mais e sacrificar mais por Ele. Isso é que Ele nos pede. Não pede seus bens materiais, não pede a sua vida, não pede seus filhos, não pede a sua casa. Ele pede o que, irmãos? Um sacrifício. Você abre o seu coração para Ele, faça a sua vontade. Somente isso. Somente isso. Sexta frase. João 19:30 que diz: está consumado. Isso me vem à mente a palavra redenção, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando Cristo disse está consumado, Ele venceu Satanás. Pisou na cabeça dele, foi exterminado para sempre. E Satanás sabe que é o inimigo vencido, que ele não pode nada na vida do cristão, porque este foi o plano de redenção que Jesus ofereceu por cada um de nós, a sua morte na cruz pelos nossos pecados, irmãos. Então não tem nada neste mundo, nem potestade, nem inimigos, nem doença, nem trevas, nem dor que nos pode afastar do amor de Jesus Cristo, irmãos. Amém? Que Jesus possa fazer a transformação na sua vida. Última frase, Lucas 23, 46, que diz: Pai, na tua mão entregue o quê? Meu Espírito. Entregue, irmãos. Uma entrega total, sem receio. Uma entrega total a Jesus Cristo e ao seu serviço. Jesus entregou tudo por você, e você vai entregar a sua vida nas mãos dele. Ele pede o seu coração apenas. Abra o seu coração para Jesus e deixe Ele transformar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos cantar o hino, irmãos. E é um hino maravilhoso. Enquanto as pessoas vêm aqui na frente, é assim que vai funcionar? É.